Ora, boa tarde a todos. Penso que toda a gente me está a ver e ouvir, certo? Sim, ok, parece-me que sim. Toda a gente está aqui a falar, certíssimo. Ora, estamos aqui um bocadinho antes da hora. O meu nome é Wanda Carvalho, estou muito contente de estar aqui. Muito obrigada ao Ricardo Oliveira por este desafio de falarmos sobre o que aconteceu durante a pandemia com os vendedores. Na verdade, esta área da produtividade é uma área que eu gosto imenso e a pandemia deu-me aqui a oportunidade de perceber o que é que os melhores vendedores fizeram durante este tempo. Eu confesso que durante o confinamento, quando fecharam os stands de vendas, pensei bastante em o que é que poderia estar a acontecer com os vendedores, o que é que eles poderiam estar a fazer, porque efetivamente o seu trabalho estava bastante limitado. E então, a melhor forma de saber é efetivamente perguntar-lhes, e foi isso que eu fui fazer. Então, deixa-me lá, quero mostrar-vos. Ok? Então, vou responder durante esta apresentação a 7 questões. Então, que questões é que são essas? Em primeiro lugar, os melhores vendedores em 2019 são aqueles que estão a ter mais sucesso em 2020? Ou seja, quem já tinha sucesso antes é quem está a ter sucesso agora? Segunda questão, vendedores com pouca experiência automóvel conseguem chegar ao topo e conseguem este ano encontrar uma forma de se destacarem? Houve práticas comuns durante a pandemia? Será que conseguimos aqui fazer um boneco no bom sentido, como é óbvio, de qual é o típico vendedor que conseguiu ter sucesso? Os melhores são quem mais sabe de produto? Há traços de personalidade comuns entre os vendedores de topo? O desconto foi determinante, e esta é uma área, estou certa de que se tivermos vendedores a ouvir-nos, é uma área que gostam particularmente. E qual é que é a principal razão para as pessoas que tiveram mais sucesso estarem nas vendas? Então comecemos pela primeira questão. Primeiro, qual é que é a definição de melhores vendedores em 2019? É aqueles que venderam mais no seu concessionário. E qual é a definição de estar a ter sucesso em 2020? É, até setembro, portanto, com as vendas fechadas a 30 de setembro, ter sido quem mais vendeu. Assim sendo, nós fizemos a nossa análise e chegámos à conclusão que 2/3 dos melhores vendedores em 2019 são também aqueles que tiveram mais sucesso em 2020. Alguns de vós podem estar a pensar, muito bem, mas com que tipo de vendedores é que ela falou? Falou com pessoas do país todo? Sim, eu fui de norte a sul, falei com pessoas de grupos grandes, de grupos mais pequenos, de várias marcas, marcas premium, marcas generalistas, e portanto toda esta partilha que faço convosco é de um grupo relativamente heterogéneo e com foco em vendas de particulares, não tanto de fraudes. Segunda questão. Vendedores com pouca experiência automóvel conseguem chegar ao topo? Bem, primeiro, aqui o conceito de experiência automóvel é há quantos anos é que estas pessoas trabalham no setor automóvel. E o que nós percebemos foi que 21% das pessoas têm menos de 5 anos de experiência no setor. Isto quer dizer que cerca de 1 em cada 5 dos melhores vendedores, das pessoas que tiveram mais sucesso, foram pessoas que não tiveram antes nos automóveis, portanto estão há relativamente pouco tempo. E se pensarem comigo, 5 anos é o tempo suficiente para nós já termos alguma carteira, mas não temos muita. Se pensarmos que as carteiras, de uma forma geral, são renovadas, os clientes renovam, têm um ciclo de compra de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, depende das marcas, estes vendedores não é propriamente num ano de pandemia que vão vender o segundo automóvel ao mesmo cliente, mas encontraram formas de conseguir dar a volta a esta situação. No top 4 estão 2 pessoas com apenas 5 anos de experiência, ou seja, olhando para a amostra toda, 21% têm menos de 5 anos e no top 4 temos 2 pessoas que efetivamente só têm 2 anos de experiência no setor automóvel. Terceira questão. Houve práticas comuns durante a pandemia? Primeiro, vamos ver, eu falei com os cristianos e as cristianas, porque felizmente também tive o prazer de falar com as senhoras para este pequeno estudo, cristianos e cristianas Ronaldos de Portugal, no setor automóvel. Então, percebi que efetivamente eles têm muitas coisas em comum com o Cristiano Ronaldo.
E apesar do grupo não ser assim tão heterogéneo, tão homogéneo, perdão, há uma coisa que todos tinham em comum: trabalho. E, na verdade, é como o Cristiano Ronaldo, ele é conhecido por ser a primeira pessoa que chega ao relevado para treinar e a última pessoa a sair. E, curiosamente, eu aqui vou partilhar algumas frases que eu vi. Houve quem me dissesse isso. Quem me dissesse isso. Sou o último a sair e sou o primeiro a entrar. Também ouvi, vivo para isto. Acordo à meia-da-noite a pensar nisto. Esta parte não é o desejável, mas efetivamente é viver aqui com muita intensidade. Depois, alguém me disse que aproveitei ao máximo cada cliente. Acima de tudo, era um vendedor que tinha um rácio de vendas a particulares e a empresas bastante 50-50. Então, nesta altura da pandemia, sentiu que a parte das empresas estava a ter aqui alguma dificuldade, então o que ele me dizia é: Wanda, eu cada um aproveitava muito mais do que eu aproveitava antes. Trabalho muito, vejo pouca televisão. Esta também foi outra frase que eu ouvi. E tivemos também os aventureiros. Alguém furou 4 conselhos de confinamento para entregar um carro. Naquela altura onde no norte haviam conselhos que não podíamos fazer passagens entre eles, houve quem, para conseguir fazer uma entrega, tenha furado 4 conselhos. Para além disto, tivemos práticas comuns noutras áreas, nomeadamente a questão das leads. A questão das leads é falada imensas vezes e a primeira questão que eu senti foi que houve uma valorização muito maior das leads. Isto porquê? Porque era a única forma de termos clientes a entrarem e a chegarem até nós. Houve quem me dissesse e usasse a frase: Wanda, de repente a porta do concessionário eram as leads e, portanto, aproveitei tudo aquilo que aparecia. Quando antes me podia dar ao luxo de não as cuidar tanto. Por outro lado, houve um fenómeno, que é o fenómeno que eu chamei já agora. Nesta altura, e se estão vendedores a ouvirem, mesmo daqueles que não tenham participado no estudo, de certeza que sentiram que houve muitos clientes que não, quando estavam à procura de uma determinada viatura, geravam leads sem se aperceberem que estavam a gerar leads. E vários vendedores falaram disso. E é muito interessante que muitos deles me disseram que conseguiram fazer vendas através desse fenómeno. Ou seja, isto gerou uma lead, desculpa, não tinha percebido. Mas depois, olha, mas já agora houve um colega vosso, eu não vou dizer a marca, mas que inclusivamente vendeu um carro para a mãe do senhor que, a navegar na net, encontrou, fez uma lead e acabou por comprar um carro que foi entregue a semana passada à mãe deste senhor. Ou seja, isto fez com que muita gente que não olhava para as leads com muito carinho passasse a olhar para elas de uma forma diferente. Outra coisa que eu percebi foi que as marcas que fizeram campanhas ou os concessionários que fizeram eventos digitais foram uma alavanca fortíssima e deram uma ajuda muito grande aos comerciais, de forma a poderem ter uma razão para ligar ao cliente e para falar com ele, e por outro lado geraram imensas leads de contactos que ainda hoje, com certeza, que estão a ser trabalhados. Além das leads, em termos de contactos telefónicos, também encontramos aqui algumas práticas diferentes daquilo que nós tínhamos anteriormente. Primeiro, aqui não é uma questão de prática diferente, nós nunca tínhamos estado confinados, e uma das questões que sobre a qual eu pensava é qual é que terá sido a prática das pessoas? Terão contactado a sua carteira de clientes numa altura de confinamento? E aqui a maior parte deles que tinham carteira fizeram-no, sendo que cerca de metade tê-lo-á feito de uma forma diferente do habitual. Ou seja, fizeram um contacto para manter contacto com o cliente, saber como ele estava, e se a troca de viatura aparecesse durante a conversa, dariam seguimento, se não, não o fariam. Outros fizeram uma abordagem direta com propostas muito concretas. Por outro lado, muitas pessoas disseram: Wanda, fiz o que eu já devia ter feito há muito tempo. E podem perguntar: então, mas porquê que não fez antes? A verdade é que a questão tempo aqui, as pessoas tiveram muito tempo para fazerem coisas diferentes e para pensarem. Então, para pensarem no que deveriam fazer e para porem coisas em prática. E muita gente disse: Wanda, falei com clientes que já não falava há imenso tempo. Houve uma pessoa que me disse uma coisa engraçada que foi: Wanda, eu olho para os clientes todos de leads que eu perdi
nos últimos tempos, portanto, para trás, e falei com todos eles. E percebi daí o que é que eu conseguia fazer de diferente. Tiveram mais tempo a follow-up. Esta é sempre uma área onde, nos clientes mistérios dos vários importadores, costumamos ter resultados menos positivos e uma avaliação menos positiva, que tem a ver com a questão de follow-up. Ou seja, de uma forma geral, as pessoas tendem a não fazer tanto follow-up quanto aquele que gostariam. E muita gente, também o que me disse foi, Wanda, eu a partir de agora acabei por conseguir ter tempo para ligar às pessoas, ter tempo para, se não me atendiam de manhã, ligava no dia a seguir à tarde, se não me atendiam por telefone, enviava e-mail e consegui fazer um controle muito maior. Depois, as recomendações foram muito mais trabalhadas. Isto vai muito no sentido do que vimos no slide anterior, que é, de repente, as pessoas estão a trabalhar os clientes ao máximo que podem. Portanto, as recomendações foram, e quando eu digo aqui recomendações, digo a partir da carteira, gerar novos contactos. Fizeram um acompanhamento mais próximo dos clientes da oficina. E aqui isto foi verdade para cerca de metade dos clientes, ou seja, metade dos participantes, desculpa. Metade dos participantes passou a fazer um acompanhamento mais próximo à oficina que não fazia antes. E quando eu digo este acompanhamento, eu digo também fazer, aqui, nem sequer fazer com que o cliente venha à oficina, mas efetivamente ir à casa ou ao local de trabalho do cliente e trazer o seu carro para a oficina e a partir daqui gerar uma maior proximidade, maior relação de confiança. Há pouco eu não disse quando comecei, mas se tiverem dúvidas e questões, podem colocar no chat que eu depois no final respondo a todas, ok? Ora, o meu computador bloqueou. Peço desculpa. Ok. A nível de planeamento, pensar numa atividade, tal como eu já tinha dito anteriormente. As pessoas tiveram tempo e muitas das pessoas partilharam comigo, tiveram um embate inicial forte, mas pensaram o que é que podiam fazer. E muitos deles definiram setores de atividade, áreas que podiam fazer sentido nesta altura e, desculpem a expressão, atacaram estas áreas. Houve quem atacasse instituições sociais, construção civil, funcionários públicos, empresas de distribuição, mas houve aqui, e aqui provavelmente em articulação com a chefia de vendas ou mesmo com o concessionário, e fizeram ofertas muito concretas para setores de atividade. Videochamadas e vídeos. Aqui talvez tenha sido uma área onde aquilo que nós encontramos não foi exatamente aquilo que esperávamos encontrar. Passo a falar. O uso mais frequente do WhatsApp, claramente, foi algo que as pessoas sentiram que os clientes, principalmente na altura de confinamento, mas ainda hoje se prolongou, preferiram as conversas por WhatsApp do que as trocas de e-mails. Por vezes também para poder fazer a parte de vídeo e mostrar carros. E 67% das pessoas fizeram vídeos. Muitas destas pessoas não faziam antes, então este período permitiu-lhes testar e fazer vídeos para ou colocarem nas redes sociais ou para enviarem aos clientes e perceberem, no fundo, perceberem se a viatura se adequou ao cliente ou não. Eu não medi o que vou dizer agora, mas eu fiquei com a ideia de que durante esta altura houve uma tendência grande de vender mais para fora da sua região. Então, isso quer dizer que os vídeos tiveram uma ajuda muito grande. Mas muitas das pessoas revelaram que tiveram algumas dificuldades nesta área e que sentem que isto foi algo que começou, mas que ainda não estão perfeitamente fortes com esta ferramenta, mas acham que podem melhorar. Redes sociais, que eu já comecei a falar. De uma forma geral, cerca de 66% das pessoas aumentaram o número de posts que fizeram. Em termos de conteúdos, a diversidade foi maior, muitos partilharam campanhas, houve pessoas que partilharam também a parte dos financiamentos, de campanhas com financiamento, houve muita gente que aproveitou para mostrar a questão da segurança e de que tinham formas de continuarem a relação com o cliente sem o obrigar a vir ao stand e mostrarem disponibilidade. E tivemos um exemplo de um concessionário
foi apoiado pelo concessionário, mas foi ideia de dois vendedores que criaram um canal específico de YouTube, muito numa tendência atual de partilha de conteúdo, onde partilham conteúdo sobre a marca que eles trabalham e vão ajudando sobre a marca que eles trabalham e, acima de tudo, para quem já é cliente da marca, e vão aprendendo, ensinando aos clientes, de forma que eles aprendam várias características dos seus automóveis. Depois, se quiserem, mandem-me um e-mail que eu digo-vos qual é o canal de YouTube. Isto que eu não lhes perguntei se podia dizer aqui abertamente sobre o canal deles, mas está muito bem feito. E eu em breve também irei pôr no meu próprio LinkedIn. Quarta questão. Os melhores vendedores são quem sabe mais de produto. E quando eu digo saber mais de produto, reparem, estamos a falar aqui de um conhecimento o conhecimento de produto para quem vende automóveis é obviamente importante. A questão é quão aprofundado é esse conhecimento, quão ao detalhe vai esse conhecimento. E temos aqui 2 em cada 3 participantes consideram que o conhecimento de produto é determinante. Muitos deles sentem que esta questão do distanciamento ainda tornou isto mais importante, porque se numa lead me fazem uma pergunta específica sobre produto, eu tenho que saber a resposta, ou num vídeo. Então, este dado, portanto, os vendedores acham que é muito importante, mas um dado curioso é que apenas 38% considera que é o vendedor que mais sabe sobre produto na sua concessão. Ou seja, apesar de cerca de 90% considerarem que é determinante, a maior parte das pessoas acha que não é quem sabe mais. Estamos aqui a falar de pessoas muito especiais, são Cristianos Ronaldos. Portanto, muitos deles também provavelmente serão demasiado exigentes consigo próprios e se calhar sabem imenso e não se identificam como tal. Mas mesmo assim, parece-me que há uma noção clara de que as viaturas são cada vez mais complexas e então é importante nós termos, como algumas marcas fizeram, termos aqui alguma ajuda de alguns especialistas, por exemplo, para as entregas. Que essa também foi uma conversa muito interessante que apareceu durante as nossas conversas, que foi, muitas pessoas disseram que, como não tinha entregas para fazer, tive muito mais tempo para vender. E isto fez-me pensar sobre estratégias como a Mercedes com os Product Expert ou a BMW com os Product Genius, que efetivamente ajuda-nos imenso a libertar os vendedores para aquilo que é o trabalho deles. Agora, há traços de personalidade comuns entre os vendedores de topo. Então, vou aqui apresentar-vos, e quando eu falo de traços de personalidade, não estou em momento nenhum a falar sobre skills comerciais. Aqui assumimos, estas pessoas, pelo número de vendas que têm as skills comerciais importantes, estamos a falar de traços de personalidade que os possam diferenciar. Então, vou apresentar-vos aqui algumas que foram comuns a mais de 85% dos participantes. Primeiro, necessidade de reconhecimento. Se há chefes de venda a ouvirem, mais de 85% das pessoas valoriza imenso o feedback do seu chefe de vendas e sentir que está a fazer um bom trabalho. Uma das coisas que eu aprendi sobre estas pessoas de sucesso é que o trabalho é muito importante para elas e a forma como são vistas no trabalho também é importante. Ou seja, a palmadinha nas costas e o reconhecimento é muito importante para estas pessoas. Depois, a valorização do dinheiro, isto é algo que não só no setor automóvel, mas tendencialmente os comerciais são alguém que valoriza aquilo que pode ganhar. Agora, o item honestidade. E aqui houve até um vendedor que me disse algo muito engraçado que foi: Wanda, eu não sou, e desculpem a expressão, eu não vou dizer nenhum palavrão, mas é uma expressão menos eloquente. Ele disse: Wanda, eu não sou nenhum vendilhão, eu sou uma pessoa honesta. E, efetivamente, o perfil do vendedor que engana, que esconde informação ao cliente, esse tipo de vendedor não é aquele que consegue ter mais sucesso hoje. Portanto, a honestidade é uma característica de personalidade que é comum a todos eles. E agora aqui, curiosidade. Eu coloquei a curiosidade neste estudo porque é uma tendência, e se vocês forem ler os vários estudos neste momento, várias pessoas falam que para um comercial é muito, muito importante ter curiosidade e ter vontade de aprender mais e de saber mais. E eu decidi, bem, se é uma tendência, eu vou pelo menos colocá-la no estudo e perceber se faz sentido. E efetivamente faz.
Até porque as pessoas curiosas são aquelas que vão procurar informação para se adaptarem. E uma das coisas que nós vemos é que estas pessoas se adaptaram e adaptaram-se rapidamente. Muitos me disseram, Wanda, nos primeiros 15 dias aquilo foi horrível, mas depois dei a volta. Importância do trabalho na vida. Para estas pessoas o trabalho é mesmo central. Ou porque alimentam a sua autoestima dos seus resultados no trabalho, ou porque podem propiciar às suas famílias uma vida melhor pelos bons resultados que têm no trabalho. Mas, efetivamente, o trabalho é muito, muito importante para estas pessoas. Depois, tolerância ao sacrifício, sem chamar de sacrifício. O que é que eu quero dizer com isto? Estamos a falar de pessoas que a sua vida pessoal, como são pessoas com uma disponibilidade grande, a sua vida pessoal passa a vida a ser interrompida por clientes com questões. Mas eles não veem isto como um sacrifício. Eles gostam da sua profissão e percebem que faz parte da sua profissão. Eu lembro-me, por exemplo, de uma pessoa que tinha sido pai há relativamente pouco tempo. Relativamente pouco tempo, eu acho que era naquele mês, ou no mês anterior, e disse-me e era o primeiro filho, e contou-me, disse, Wanda, naquele dia eu atendi 10 clientes, no dia que nasceu o meu primeiro filho. Mas ele não me disse isto com pesar. Ele acredita que isto faz parte da sua função e que, como vendedor, no fundo, tem que estar sempre disponível. Outra questão aqui, olhando aqui dentro desta área da personalidade, eu arrumei aqui, chamando de tipos de vendedores, tentei arrumar em 2 tipos. Os que são mais relacionais e os que são mais processuais. O que é que eu quero dizer com isto? Mais relacionais são pessoas super sociáveis, que conhecem imensas pessoas e que, através das suas relações, conseguem fazer as vendas. Depois, por outro lado, temos os mais processuais, que são as pessoas que, apesar de serem sociáveis, estão nas vendas, como é óbvio, mas é por um processo que vão seguindo, que vão conseguindo chegar às suas vendas. Se calhar fazem mais follow-up, se calhar têm a forma como fazem os seus contactos, é um bocadinho mais processual, e uma das coisas que percebi foi que quanto menos tempo nos automóveis, mais as pessoas têm que usar o processo porque não têm propriamente a carteira para serem relacionadas. Eu aposto que se eu tivesse feito estas perguntas há 10 anos atrás, no mínimo isto estaria invertido. E isto mostra-nos que o perfil do vendedor está a alterar-se um bocadinho. Não nos chega só a pessoa que tem imensos contactos. É preciso ser alguém que tem contactos, mas que sabe o que fazer com eles. Questão do desconto. O desconto foi determinante? Bem, apenas 8% das pessoas referiu ter dado mais desconto. Claro que houve campanhas e várias marcas fizeram campanhas e isso é uma forma de desconto, mas não os vendedores em particular. E a pergunta aqui era muito clara na entrevista, se o desconto foi determinante e efetivamente só 8% é que disse que sim. Agora, última questão. Qual a principal motivação para estar nas vendas? O que é que faz com que estas pessoas estejam nas vendas? Mais de metade é porque gostam daquilo que fazem. A seguir, porque gostam de falar e gostam de comunicar. Depois houve uma questão que apareceu muitas vezes, que é, Wanda, eu não gosto de estar fechado no escritório, eu preciso de uma função que sem monotonia. E, de facto, o lado comercial a função de comercial mostra isto. E só 13% é que disseram que era pelo dinheiro. Alguns poderão pensar, ok, isso é porque tiveram vergonha, mas eu creio que não será isso. Ok, então, olhando para tudo isto, que impacto é que isto pode ter quando, e se tiverem pessoas que façam recrutamento ou ouvir-me, quando fazem o recrutamento de novos vendedores? Primeiro, faz todo o sentido nós considerarmos pessoas sem experiência no setor automóvel. Ou seja, vimos que 1 em cada 5 dos melhores vendedores conseguiu ser quem mais estava a vender este ano. Então, é possível. Preferir equipas diversificadas. E o que é que eu quero dizer com isto? Lembram-se, há pouco eu falei dos relacionais e dos processuais. Nós precisamos ter os 2 tipos nas nossas equipas. Nós precisamos ter os processuais que se calhar fazem posts no LinkedIn bastante frequentes. Precisamos ter os relacionais que conhecem pessoas-chave em alguns sítios. Não há só um tipo de vendedor perfeito. E já agora, ter senhoras também nas equipas, não é por eu ser senhora, mas porque efetivamente, e há pouco no palco, não sei se todos conseguiram ouvir, mas
Marta, eu não me recordo do último nome, mas uma senhora espanhola dizia que se não houver mulheres numa equipa, estamos a perder metade da criatividade que podemos ter numa equipa. E eu acredito verdadeiramente nisso também. Aferir a importância do trabalho no gosto pela profissão, ou seja, nas entrevistas perceberem se o trabalho é central para esta pessoa, porque se não for, não vai estar disposto a fazer o extra mal que nós precisamos para ser um grande vendedor. Prefiro pessoas curiosas, pessoas que não fiquem contentes com o que têm hoje. Eu falei com pessoas com alguns, a idade média eram 42 anos, mas era a idade média. Eu falei com pessoas mais velhas e que hoje em dia usam as redes sociais como alguém com 20 o faz. E pensar nas competências do futuro. Quando nós recrutamos hoje, temos que pensar no que é importante amanhã. As pessoas da minha idade, da geração dos 40 agora vendem, não são as mesmas pessoas que daqui, portanto, quem vende agora, quem tem a minha idade e vende agora, daqui a 10 anos provavelmente vai continuar a vender a um público mais velho. Mas nós temos cada vez pessoas mais novas que têm uma forma diferente de comprar e muito assente no digital a entrarem. Então nós precisamos de garantir que nós temos pessoas que são capazes de fazer estas vendas através do digital. Porque enquanto a geração dos 40 tem esta vontade grande de sentir e ver, eu, por exemplo, não compraria um carro sem fazer um test drive, mas isso sou eu. Felizmente, houve colegas vossos, destes com quem eu falei, que o único momento onde o cliente experimentou o carro foi quando foram entregar. Portanto, mostra que todo o processo de venda foi feito online. Em termos de formação e acompanhamento de vendedores, este estudo também tem alguns impactos. Em termos de conteúdos, é muito importante que as pessoas, e principalmente se as pessoas não forem muito experientes, tenham ajuda na resposta a leads, na importância do follow-up e como fazer vídeos e como fazê-los. O que eu senti foi que muitas pessoas sentiam que podiam não estar a fazer da forma certa. Reparem que estamos a falar de pessoas com uma autoestima elevada e que não querem errar. E portanto, nós precisamos nos ajudar a perceber que com coisas muito simples não erram. Simplesmente brilham. Em termos de acompanhamento, aqui para quem segue as equipas, para as chefias de vendas, os vendedores sem experiência têm muito a ganhar se tiverem uma base de dados para trabalhar, não tanto por este estudo, mas muito pelo trabalho de recrutamento. Muitas vezes eu percebo que uma das coisas que faz com que os vendedores sem experiência não tenham sucesso é o facto de não terem uma base de dados para trabalhar. E é difícil conseguirem vendas dessa forma. Por outro lado, definir públicos para a ação. Quando as pessoas estiveram perdidas na pandemia e de repente encontraram setores para, isto é muito bom para os processuais, que é, ok, agora vais falar com tudo o que é construção civil, por exemplo. Isto ajuda imenso. Depois, follow the follow-up. O que é que eu quero dizer com isso? Follow the follow-up é garantir que os seguimentos são feitos aos clientes. E aqui tem que ser o chefe de vendas a garantir que isso é feito, porque o dia-a-dia destas pessoas é super atribulado, super cheio e, portanto, nem sempre dá tempo para isso. Dar ganchos para os contactos. Dar gancho é, tenho uma campanha e isso, muita gente valorizou muito ter campanhas, ter um financiamento, ter algo que possa oferecer ao cliente para, na chamada telefónica, puxar por aí. Explorar a carteira como fonte de recomendações, que foi algo que foi feito por muita gente. E agora, para terminar, termino com uma frase que em várias entrevistas esta frase ficou na minha cabeça por aquilo que eu ouvi das pessoas, que é: escolhe um trabalho que gostes e não terás que trabalhar um dia na tua vida. Ou seja, estas pessoas tinham uma energia muito positiva, tinham uma forma de ver o trabalho muito positiva e eram felizes a trabalhar. E foram estas pessoas que tiveram mais sucesso. Foram pessoas que viram sempre, mesmo os sacrifícios não eram vistos como sacrifícios. Para terminar, eu quero agradecer a todos aqueles que participaram no meu estudo. Alguns tiveram entrevistas bastante demoradas e muito obrigada por isso. E agradeço a todos os que estiveram a ver e vou ver se tenho aqui questões. Ora, será que conseguimos saber o que vamos vender e como, a quem? Daqui a 5 a 10 anos. Bem, Jorge, que bela pergunta, mas que difícil. Bem, eu diria que, pela tendência que estamos a ver, uma das coisas que vamos vender daqui a 5, 10 anos serão elétricos.
E por acaso foi uma conversa que eu não vos mostrei aqui todo o sumo destas conversas, porque eu falei com pessoas muito interessantes que me deram muito material. Muitos dos colegas falaram sobre esta questão e sobre a importância de estar bem preparado nesta área dos elétricos para garantir que estamos virados para o futuro. E houve alguns que me disseram que estão a apostar nessa parte e outros que me disseram, isso é mais outro colega lá na construção. Portanto, essa seria uma das questões, o mais elétricos, e eu acho que o confinamento também nos mostrou que vamos vender muito mais online do que o que fazemos agora. Também vamos vender mobilidade, claramente, mobilidade e elétricos. Também, de acordo, Guilherme, sim, aqui mais serviços relacionados com a mobilidade. Deixem-me ver só, ir cá acima, não consegui ver se alguém fez mais alguma pergunta. Vou deixar-vos os meus contactos, se quiserem saber, se quiserem colocar questões, têm o meu e-mail, podem, questões até sobre o estudo que queiram saber, e olhem, muito obrigada a todos por me terem ouvido, já lá vai mais de meia hora. Nós é que começámos mais cedo. Muito obrigada por me terem ouvido e até sempre. E mais uma vez, obrigada àqueles que falaram comigo. E obrigada ao Ricardo pelo convite. Votos de uma excelente tarde para todos. Obrigada.